Boa noite, igreja. Graça e paz. Vamos fazer mais uma oração? Ó Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem falado para nós nesta noite e eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor continue falando conosco. Sei das minhas limitações, das minhas fraquezas, mas que todas elas sejam por Cristo, ó Pai, supridas pelo Teu amor. Oro, Senhor, para que eu me esconda atrás da cruz de Cristo e que não seja eu, Senhor, mas somente o Senhor a falar. Então eu peço que o Senhor coloque guarda na minha boca, domina todos os respondentes emocionais, que eu possa estar totalmente livre nas Tuas mãos e ministrar da maneira que o Senhor quer para cada um de nós. Peço, Senhor, que toda mente agora seja tomada pelo Espírito de Cristo. E aqueles que ainda estão dispersos, Senhor, eu rogo pela mente de cada um deles, para que sejam cheios e saiam daqui, assim como essa chuva cai plenamente nas nossas vidas. Santifica-nos, Senhor, somente em Cristo Jesus. E é no nome do Teu Filho amado que eu oro e te agradeço. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Gênesis 28, 10. Gênesis, capítulo 28, versículo 10. Página 58. Aqui, o contexto é que Jacó, depois de roubar a bênção do seu irmão, ele foge de Esaú, por medo, pela sua vida, ele foge de Esaú. E no versículo 10, começa assim: E Jacó saiu de Berseba e foi em direção a Harã. E ele chegou a um certo lugar, e ali ficou a noite toda, porque o sol já estava posto. E ele tomou uma pedra daquele lugar, e as colocou como seu travesseiro, e deitou naquele lugar para dormir. Agora, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Juízes 16, versículo 19. Juízes, capítulo 16, versículo 19. Aqui é o contexto, página 314. Aqui é o contexto também de Sansão, E ele, neste momento, a irmã White diz que ele foi enfeitiçado. Ele foi engodado. E no versículo 19, diz assim: E ela fez com que ele dormisse sobre os seus joelhos, e chamou um homem, e fez com que ele raspasse as 7 tranças de sua cabeça. E ela começou a afligi-lo, e a sua força se foi dele. Por que eu cheguei nesse contexto, irmãos? Nós sabemos que um dos 8 remédios naturais do corpo é o dormir. Nós também sabemos todos os benefícios que o sono nos traz. E eu comecei a questionar o Senhor de muito tempo. Eu falei: Senhor, eu não estou conseguindo mais ter sonhos com o Senhor. Eu não estou conseguindo mais, deitar e ter uma paz. E o Senhor falou para mim, porque você dorme no automático. Você dorme e acorda. Dorme e acorda. Eu falei: que é isso, Senhor? Ele falou: filho, é porque você não descansa em mim. Por muitas vezes, irmãos, eu deitava e dormia, mas pelo cansaço do corpo. E no outro dia, acordava cansado. O corpo todo dolorido. Aquela coisa doendo. Aí aquilo te traz uma irritação. Sabe? E eu falei: Senhor, ele falou: é isso. Seu corpo, você dorme, mas é de cansaço. Você não dorme na minha presença.
E aí eu falei, e agora? Eu falei, estuda. Aí eu comecei a buscar do Senhor, ele me deu esses dois textos. O de Gênesis 28 e de Juízes 16. E qual que é a relação de um com o outro? Obrigado, pastor. É aonde nós estamos colocando a nossa cabeça. De que maneira estamos indo dormir? Como estamos dormindo? Confiando no Senhor? Descansando? Jacó, nós podemos dizer que aquela pedra era Cristo, simbolizar Cristo. Ele deitou nos colos de Cristo. E ali ele teve uma grande experiência. Teve uma visão onde via as escadas e os anjos subindo e descendo. E o Senhor falou assim para mim, falou, essa é a paz que eu vos dou. É você ter experiências comigo. Mas muitas vezes, irmãos, eu deixei de ter essas experiências e dormi como? Estressado, nervoso, irritado, brigado com a minha esposa, com os meus filhos. E tudo isso, eu ficava, na hora de deitar, eu não sei vocês, mas eu ficava remoendo aquilo lá. O diabo ficava me adulando, assim como fez Dalila com Sansão, passando a mão na cabeça. Não, mas você estava certo. Ele estava errado. Ela estava errada. Pensava nos problemas do trabalho e ficava naquela, sabe, ruminando aquelas coisas ruins. E em vez de eu chegar e falar assim, Senhor, eu coloco no teu altar. Aí o que isso fazia para mim? Eu dormia com a minha mente agitada, o meu corpo estressado, nervoso, e acordava como no outro dia, irmãos? Do mesmo jeito. Quantas vezes eu cheguei para o pastor e falei, pastor, eu preciso descansar. Eu durmo, mas meu corpo não dorme. A mente não descansa. Eu confesso para os irmãos que demorei para entender isso do Senhor. Como eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais, eu durmo. Muitas vezes minha esposa fala assim, amor, você nem mexeu na cama. Por quê? Tão estressado, tão cansado. Deixei de muitas vezes receber a bênção do Senhor durante a noite. Me esconder debaixo das asas do Altíssimo. Sabe? Fazer dele o meu aconchego. Assim como João inclinou-se a cabeça no peito de Cristo, assim como Jacó deitou-se naquela pedra que nós podemos dizer simbolizando a Cristo. E quantas vezes, irmãos, eu dormi sendo adulado pelo diabo? Quantas e quantas vezes? Jacó teve uma das maiores experiências. E isso, irmãos, no outro dia, o que ele fez? Ele pegou aquela pedra, levantou um altar ao Senhor. Ele saiu de lá fortalecido, determinado, encorajado. E o Senhor foi falando, filho, tudo que você não tem, tudo que eu posso te dar, que você está vendo que aconteceu com Jacó, eu posso fazer com você. Aí eu fiquei meditando, o Senhor, falei, verdade, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Por tantas vezes que eu deixei de dormir na tua presença. Às vezes cansado, não orava para dormir. Às vezes cansado, deixava Jesus de lado. Quantas vezes, irmãos, eu não permaneci na presença do Senhor. E o sono, todos nós aqui sabemos o quanto que é importante, o quanto que ele nos rejuvenesce, nos fortalece para um dia estressante que seja o próximo, mas se você dorme no Senhor, assim como Jacó, ele saiu dali determinado, irmão, fortalecido, não fracassado, angustiado, como ele chegou naquele momento, mas saiu de lá com a sua mente renovada e fez de lá um voto com o Senhor, que o Senhor o abençoasse, não foi com dinheiro, mas com comida e veste do dia. O Senhor seria o Deus dele, ele daria o dízimo disso. A nossa mente, como dorme? Pensando, assim como eu, muitas vezes pensando em dívidas,
pensando na conta, pensando no trabalho. Aonde estamos e de que maneira estamos reclinando a nossa cabeça? Sansão, ele deitou totalmente enfeitiçado. Recebeu os afagos do diabo. Colocou sua confiança no colo do diabo. Mas quando acordou, nem percebeu que o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. Isso está em Juízes 16, 20. Onde temos descansado a nossa mente, irmãos? No colo de Cristo? Buscando paz, força, renovo, a solução dos problemas, porque quando você busca de Deus, Deus nunca vai deixar de resolver um problema seu. Assim como nunca deixou de resolver o problema meu. Eu que deixei de apresentar para Cristo. Eu que deixei de falar com o Senhor. Falar, Senhor, olha, está aqui. Me ajuda. Eu não sei como fazer. Como? O colo de Cristo, irmãos, muitas vezes não queremos deitar. Jacó deitou, depois de tudo saiu determinado de lá. É a nossa força. O colo do diabo, irmãos, muitas vezes é macio, aparentemente aconchegante. E buscamos isso, os enganos e feitiços do diabo, começando. E aí é uma coisa que o Senhor falou para mim, falou muitas vezes, Éder, esses engodos do diabo te faz você confessar as coisas para ele. Confessar o seu dia, as suas frustrações. Você começa a fazer do diabo o seu confessionário. Eu fiquei envergonhado. Eu falei, e aí, Senhor? Ele falou, isso. A linguagem foi assim, bem nítida no meu coração. Não foi uma brecha que você abriu para o diabo, você abriu um viaduto. Para onde ali ele teve acesso às suas fraquezas. Aonde ali ele teve acesso às suas dificuldades. E aquilo foi me envergonhando. Eu falei, Deus me perdoa, me ajuda. Que eu não sei fazer isso. Ou me esqueci de fazer isso. Eu falei, Deus, então eu saio daqui determinado a não mais fazer isso. E aí, o que aconteceu, irmãos? Deus já me dá a prova. Quando foi na segunda para terça, deu problema novamente no carro, e veio aquele turbilhão na cabeça, mas depois de estar meditando todo o tempo nessa palavra, irmãos, pela primeira vez a minha esposa falou, amor, estou em paz. Mas para você estar em paz também é uma luta. É uma luta para sua mente ficar ligada com a mente de Cristo. É uma luta para você ficar todo o tempo determinando para o Senhor, não, eu vou permanecer na tua presença. Senhor, eu vou ficar na tua presença. Senhor, eu vou receber forças do Senhor para permanecer. Irmãos, na hora que eu deitei, na hora que eu ia pegar no sono, o diabo acerta. Irmãos, é tão assim, até eu falei para a Simone, eu creio que ela falou também, já passou por isso no discipulado. Eu falei, Simone, eu estava pegando no sono. Aí o diabo vinha com aquela seta, eu fazia assim. Aí aquela luta de novo, aí eu ficava conversando com o Senhor, meditando com o Senhor, falando com o Senhor, aí vinha aquela paz. O diabo, seta de novo. E foi uma luta intensa. Eu falei, mas eu não vou murmurar, Senhor, eu não vou sair da tua presença. Eu vou permanecer, eu vou lutar. Irmãos, foi assim uma luta para dormir, porque o diabo, a todo momento, ele via que eu ia pegar no sono, vinha com a seta. Várias e várias vezes, repreendendo e buscando do Senhor, eu falei, Senhor, não aceito. E deitei na presença do Senhor, dormi e, por incrível, irmãos, descansei. Acordei no outro dia, sem dores no corpo, sem cansaço, sem preguiça. Eu falei, Senhor, é isso que eu quero ter. Eu falei, é isso que eu posso te dar. Então, como e de que maneira estamos colocando a nossa cabeça? Firmadas em Cristo? Buscando a Cristo? Dormindo, que seja orando, mas debaixo das asas do Altíssimo? As nossas orações, assim como o pastor mesmo disse,
estão sendo ouvidas? Quais delas? Qual é a sua oração durante a noite? Depois, pelo cansaço, pelo estresse, irmãos, muitas vezes deixei de fazer os cultinhos com os meus filhos. E o Senhor usava a vida do próprio Daniel e falava assim: pai, não vai ter cultinho? Hoje não, estou muito cansado. Acordava no outro dia de que maneira? Mais cansado ainda. E aí eu falei: não, Senhor, depois que eu recebi essa palavra, eu falei: Senhor, então eu vou perseverar. E todos os dias nós estamos fazendo cultinho. Todos os dias nós estamos orando. O que diz no Salmo 91, a peste perniciosa, o terror noturno, estou repreendendo todos os dias. Mandando embora, porque o diabo não quer, irmãos, que nós nos descansemos do Senhor. Ele não quer que tenhamos uma noite de sono. Ele não quer que nós nos revigoremos no Senhor. Mas que fiquemos cansados. Que fiquemos totalmente oprimidos, depressivos. Nós conhecemos e vimos quantas e quantas pessoas que têm dificuldade de dormir. Ao ponto que eu cheguei para o pastor e falei: pastor, eu preciso de um remédio para me descansar. Irmãos, eu tomei esse remédio uns 15 dias. Eu falei assim: eu não quero, porque eu não gosto, irmãos. Eu não gosto de depender de remédio. É uma coisa minha, eu não gosto. Eu falei: Senhor, eu vou tirar esse remédio, eu vou confiar no Senhor. Vamos, que luta, uma semana e quase duas assim, ó. Não vou tomar o remédio, eu vou dormir. Não vou tomar o remédio, eu vou dormir. E hoje, graças a Deus, eu durmo sem o remédio. Ele dá um renovo. Como podemos mudar isso? Salmos número 3, capítulo 3, versículo 5. Salmos 3, 5 diz assim: eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Então, quem sustenta quando nós estamos dormindo, irmãos? É o Senhor. Então, se eu não chego ao Senhor e busco esse sustento dele, para mim poder descansar debaixo das asas do Altíssimo, como? Como eu vou receber o sustento do Senhor? Como eu vou ter força do Senhor para ter um novo dia? De que maneira, irmãos, eu vou estar cheio do Senhor para vencer o mal do outro dia? Não tenho, irmãos. Mas se eu deitar na presença do Senhor, o sustento vem. Agora, vamos para o Salmos capítulo 4, versículo 8. Esse foi o que o Senhor falou mais comigo, irmãos. Salmos 4, versículo 8. Eu tanto me deitarei em paz, quanto dormirei. Porque tu, Senhor, somente me faz habitar em segurança. Eu tanto me deitarei em paz, enquanto dormirei. O que o Senhor está dizendo para nós? É buscar a paz dele. E determinar, falar: Senhor, eu vou dormir na tua paz. E receber o sono do Senhor, o descanso do Senhor. E ter visões, sonhos com o Senhor, debaixo das asas do Altíssimo, sendo cheio da presença dele. E buscando dele, somente dele, o renovo, as forças. O Senhor me fez assim, o questionamento que eu fiz com o Senhor foi: por que eu deixei de ter sonhos? Aí eu falei assim: Senhor, eu não estou conseguindo mais. E o Senhor me fez lembrar de um sonho, irmãos, que assim, foi muito, me fortaleceu demais. Foi quando eu estava numa estrada de terra, e tinha um ancião de branco do meu lado, eu estava de branco, só que eu vinha andando, irmãos, eu pisava na terra, mas eu não sujava os pés. E estava como se fosse à noite, mas era de dia, sabe?
E nisso nós andando, assim, ele conversando comigo, nós chegamos numa cerca, porque era uma estrada de terra, tinha cerca em cima, cerca embaixo. E quando nós fomos entrar nessa porteira que estava abrindo, irmãos, quando ele tirou, a porteira, ele abriu assim, a porteira parecia você olhava ela, parecia aquelas cercas que tem o pau e o arame, sabe? Só que quando ele tirou e abriu, ela parecia um cofre de banco, sabe? A coisa mais linda. E nós entramos e tinha uma pequena colina. E quando nós subimos lá, eu olhava para fora da cerca, do outro lado da parte de baixo, eu via fogos de artifício, festa, e eu falei assim para aquele ancião que estava comigo, eu falei assim, o que é aquilo? Ele falou assim, aquilo é o mundo, aquilo são os prazeres, aquilo é a vontade que muitas pessoas deixam. E eu olhava para onde nós estávamos, não tinha muita pessoa, tinha pouca pessoa. E aí eu fui entender do Senhor, que muitas vezes até queriam entrar. Eles olhavam a porta como uma porta de arame, mas não conseguiam abri-la, porque ela parecia um cofre. Eu falei, Senhor, eu quero ter mais esses sonhos. Ele falou assim, então, durma comigo. Coloque sua cabeça no meu colo e descanse. Busca isso. E eu falei, Senhor, então, eu aceito. Eu aceito todos os dias. Dormir na tua presença. Buscar a tua presença. E descansar no Senhor. E o Senhor me fez lembrar uma coisa também, irmãos. Nessa parte vai um pouco para os jovens da igreja. Os estudos são muito importantes, mas o sono também é. Muitas vezes, por causa de provas, trabalhos, nós ficamos tão... Eu falo porque eu também já fui jovem. Eu ficava tão angustiado, muitas vezes, dependendo da prova que eu tinha que fazer, eu não descansava. E o Senhor fala para os jovens, descansem comigo. Você tem um limite de estudo. Estude o limite que eu coloquei. Não ultrapasse esse limite, que eu vou te dar forças para que cada um de vocês possam vencer. Então, se tem algum jovem que está sendo descuidado com o sono, o Senhor está falando, vem, descansa comigo, descansa na minha presença, que eu vou te sustentar, assim como a palavra do Senhor nos disse hoje. O Senhor nos dá o sustento. Amém? O louvor que nós vamos cantar, nada mais é que o Senhor quer falar conosco. O teu trabalho é descansar em mim. Nosso trabalho, irmãos, é confiar, é descansar. Em quem? Em nós mesmos? Assim como Sansão fez no colo de Dalila? Ou assim como Jacó fez no colo de Cristo? Então, que nós possamos nos levantar e adorar o Senhor e ter a certeza de descansarmos no Senhor, porque o sustento é Ele que nos dá. Amém?